Eu quero ler o Salmo 128. A gente leu o 127 na leitura congregacional, que trata sobre edificação, e o 128, os versículos de 1 a 4, ele diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e serás feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém? Pela manhã nós estivemos aqui estudando as lições da escola bíblica dominical e nós adultos aprendemos algo acerca do tratamento da família, observando a vida do patriarca. Qual o nome dele? Abraão. Abraão sai do meio da sua parentela por ordem do Senhor e ele começa a peregrinar, e ele sempre obedecendo, sempre buscando servir ao Senhor, erguendo altares, trabalhando com sua família, acreditando nas promessas de Deus. O seu filho, a sua esposa, com problema sério de saúde, não podia ter ou dar à luz, mas ele ainda assim confiou, ambos confiaram, e o Senhor prometeu e cumpriu, dando então a geração de uma grande família através de Isaac. A gente viu pela manhã o tratamento que ele deu após a morte à sua esposa, honrando-a, comprando uma parte, uma propriedade, para especificamente, exclusivamente, poder sepultar a sua amada esposa. A gente vê mais adiante também, ainda sobre a história de Abraão, a preocupação dele, já avançado em idade, de enviar alguém de sua confiança para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Ele não quis e não permitiu que o seu filho, já com 40 anos, casasse com qualquer uma. Então ele faz uma aliança com o servo, por nome Eliezer, e Eliezer vai até a sua terra, onde ele saíra, para buscar alguém, uma jovem. E a história é linda. A maneira com aquele servo, ele ora pedindo: o Deus do meu Senhor, faça dessa maneira, faça assim, faça assado, e a gente vê que tudo se cumpre dentro da oração daquele que se guiava pela fé do seu Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? A preocupação daquele marido em dar o melhor lugar para o descanso da sua esposa. Isso demonstra que tiveram dias difíceis, como qualquer casal, mas ele soube valorizar a sua partida. E ele não queria que o seu filho passasse por problemas maiores do que ele passou. E daí então ele escolhe alguém, ou manda escolher alguém que estivesse dentro do propósito divino. Como isso é importante. Isto tudo porque Abraão tinha como maior propriedade, não o seu ouro e prata, as suas ovelhas, os seus camelos, o seu patrimônio maior era a sua família. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Qual é o teu maior patrimônio? O que é que você tem como patrimônio? Patrimônio é aquilo que você angaria ao longo dos anos. Ou você recebe de alguém. Alguém aqui pode ter recebido uma herança do avô, do pai. Não é o meu caso.
mas alguém recebe muitas das vezes. Outros conquistam seu patrimônio no dia a dia, trabalhando, estudando, num esforço contínuo. Mas eu quero te dizer que o seu maior patrimônio não é tanto a sua casa, não é tanto o seu carro, aqueles que o têm, não é a sua moto, é a sua família. O mundo tenta fazer com que a gente fique preso naquilo que nós conquistamos. Eu quero ganhar mais. O Salmo 127 diz que é tolice levantar de madrugada e sair em busca. Tem pessoas que não descansam. Tem pessoas que não dão atenção à sua família, não dão atenção a Deus ou à sua própria vida, porque querem sempre ganhar. E quando a gente lê o livro de Jó, diz que tudo fica por aqui. Quando a gente morre, o que é que eu e você temos feito na preservação do nosso patrimônio? Os nossos filhos são heranças do Senhor. Como temos cuidado? Então, é sobre isso que nós queremos tratar nesta manhã ou nesta noite. E o Salmo inicia dizendo: é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa será como videira frutífera, teus filhos como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, ou da sua mesa. A sociedade em que vivemos, cada vez mais materialista, quer imprimir, e muitos de nós já fomos contaminados, dizer que se eu não tenho tal propriedade, se eu não tenho tal coisa, isto ou aquilo, é porque eu não estou sendo abençoado por Deus. E isto não é verdadeiro. Isto não é verdadeiro, porque Deus faz com que nós tenhamos sempre o melhor. Ele é o nosso bom pastor. Isso quer dizer que as nossas necessidades são supridas por Ele, e não as nossas vaidades. Tem pessoas porque viu determinado móvel numa casa, ou mesmo numa TV, através de um vídeo ou coisa assim, aí fica ardendo em fogo para obter aquilo ali, e isto não é de fato uma coisa boa. Então, por quê? Porque casas podem ser compradas novamente quando se perde. Eu perdi minha casa, eu falei pela manhã, eu perdi uma casa inteira, não vou entrar em detalhes que a maioria todos sabe, perdi tudo. Eu tenho casa hoje. Casas podem ser compradas novamente, empresas podem ser reconstruídas, dinheiro pode ser recuperado. Você já emprestou dinheiro e não recuperou? Mas você já recebeu de volta através de outra forma. Dinheiro pode ser recuperado, mas quando a gente perde a família, quando você perde o convívio, o prazer de estar em família, quando o Salmo 128 já não tem mais, já não toca mais a sua mente, eu queria que você prestasse atenção no que eu estou dizendo. Seja você papai, mamãe, filho, filha. Porque mesmo aqui, quem são os pequenininhos aqui? O Breno hoje que foi mostrar para mim que está com camisa de pastor. O Breno daqui a pouco está grandão, sabia? E sabe o que acontece depois de ficar grandão? Fica bobo e casa. Mesmo que a mamãe e papai não queiram. É o ciclo da vida. Ele não vai entender muita coisa do que eu estou falando aqui, mas tem outros crescidinhos, que é importante. É importante isso aqui. Então, por isso precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. A família é proposta ou propósito de Deus, não foi o homem quem criou. Qual o nome do primeiro homem? Qual é o nome dele? Adão. Adão não estava preocupado com coisa alguma, a não ser colocar nome, cuidar do jardim, a missão que ele recebeu. Aí Deus olha de alto assim e fala: rapaz, esse cara está muito tranquilo, vou criar alguém para estar do lado dele, vou acabar com essa tranquilidade dele. Aí fez a mulher. Nada.
Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então, a família, ela é o quê? Ela é um presente de Deus. Eu vi aqui o Edson falando que ele chega às vezes cansado, e é assim mesmo, chega cansado, chega meio, estressado do serviço, do trabalho, mas a criança, ela tem sempre uma novidade. Você pensa que isso é só o Edson que passa por essa coisa? Qualquer um que tenha criança em casa. Qualquer um que tenha, às vezes você tem um dia atarefado, às vezes o encarregado, o patrão, sei lá quem, você se aborrece no ônibus, chega atrasado e o salário deveria sair naquele dia, não saiu, mas a criança não sabe disto. Então, vale a pena ter uma família completa. E a família da qual nós estamos tratando aqui, e que é dentro da ótica da bênção de Deus, é a família entre homem e mulher. É o homem, mulher e sua prole. Qualquer outra gambiarra não é família. Qualquer outra gambiarra não está dentro do propósito de Deus. Então, a família é um presente de Deus. Para quê? Para nos apoiar. Você chega cansado, poxa, camarada, a maioria das vezes é o homem quem trabalha. Esse é o propósito de Deus. O homem, ele tem maior massa física, maior músculo, tem maior força. Então é ele que tem que buscar o pão diário. Mas não quer dizer que a mulher não deva trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes a necessidade impõe isto aí. Mas quando ele chega cansado e vem a sua amada, e o recebe no portão, ou sei lá, e diz, seja bem-vindo, amado meu. Rapaz, aquilo ali é Por isso que é um presente. Ele esquece tudo aquilo que passou lá. Lá no trabalho ele esquece tudo. Ou vem o filho, agarra nas suas pernas, papai, deixa eu te contar aqui o que eu fiz. Às vezes até quebrou a vidraça do vizinho. Mas é algo gostoso. Refrigera a nossa alma. A família é de fato o nosso maior patrimônio, e como assim eu tenho que preservá-lo. Eu não posso permitir que o maligno entre, eu não posso permitir que alguém roube alguém da minha família, eu não posso permitir que o mal entre na minha casa e destrua. Eu não posso permitir, eu preciso vigiar, eu preciso orar. Eu preciso estar atento a isto e aquilo, e agir no tempo próprio, porque este presente de Deus, alguém quer retirar de nós. Não são poucas pessoas que têm perdido as suas famílias. Às vezes pastores, às vezes mulheres do círculo de oração, às vezes pessoas envolvidas no trabalho, no templo, mas não sabe lidar com sua família e perde o filho e acha natural. Perdi o filho para as drogas, pastor. Perdi a filha que foi para... Não é normal, não é natural e nem está no propósito de Deus. A família é um presente, e presente você precisa valorizar. Gênesis 2:18 nós vemos, desde o princípio, Deus criou a família. Antes de existir governo, antes de existir igreja, antes de existir, Deus criou a família. Você pode viver perfeitamente sem uma empresa. Sabia disso? Você pode viver perfeitamente sem uma escola. Sabia? Mas você não consegue viver longe de família. Longe da família, sem convívio com a família. Então, precisamos preservar. A família, ela não é um acidente humano. E ele se encontrou e nasceu. Não. A família foi um projeto, foi um planejamento de Deus. Observando o quê? Observando o íntimo do homem. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você que está à procura de um trabalho melhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você que tem angariado muitos bens e mora até no lugar legal. Você que está me acompanhando agora. Adão morava no melhor lugar do mundo. Morava num paraíso. Eu andei por alguns dias aí com a pastora nos lugares que dá vontade de nem voltar. Vou voltar não, mas tinha que voltar. Ele morava no melhor lugar do mundo, um paraíso. Ele tinha trabalho fixo.
o seu patrão todo dia conversava com ele, mas ele não era feliz. Não é o seu trabalho que te faz feliz. Não é a sua casa, por mais completa que ela seja, que vai te fazer feliz. É a sua família no centro da vontade de Deus. Se você não cuida, e olha o que Tiago fala, que aqueles que não cuidam da sua família é pior do que o incrédulo. Pastor, mas eu creio, eu estou na igreja, mas você cuida? Se não cuida, é pior. Se maltrata a família de uma forma ou de outra, eu espero que o Espírito de Deus fale a você, fale a cada um de nós, a você que está em casa. Porque se fazemos assim, nós estamos na contramão do propósito de Deus, aquele quem criou. Muitos lutam por heranças materiais, mas a maior herança que podemos deixar é um lar firmado em Deus. Falamos isso aqui pela manhã. É o desafio para a igreja do século 21, fazer com que a nossa fé, ela transpasse a nossa pessoa, e chegue à pessoa de nossos filhos, dos nossos netos. Mas para isto, eu preciso valorizar aquilo que Deus me deu. E para isto, eu preciso manter a minha fé firme e constante em Deus. Para isto, eu preciso conhecer e continuar conhecendo a Deus. Do contrário, a minha fé morrerá em mim. O conhecimento que eu tenho acerca de Cristo morrerá comigo. Você acha que eu não vou morrer um dia? Ou você acha que você não vai morrer um dia? Ou você acha que você vai ficar para a semente? O que é que estamos construindo no relacionamento com os nossos filhos? Nós vimos pela manhã o que Abraão fez, e olha o que o Isaac fez, obedecendo ao seu pai, ele já com 37 anos de idade. Tem gente que com 15 já não obedece mais. Até menos, né? 12 anos. 37 anos tinha Isaac. Papai, nós estamos andando aqui 80 quilômetros, 3 dias de caminhada, e agora estamos subindo. Estou aqui carregando esse fecho de lenha, e eu sei que é um sacrifício que o senhor vai fazer. Agora, onde está o cordeiro? Meu filho, o cordeiro Deus vai prover. Fica tranquilo. Confiava no pai. Abraão conseguiu colocar a semente de fé no coração do seu filho, filho da promessa. O verdadeiro patrimônio não é material, mas espiritual. Quantas empresas, Jonatas, tem estudos que mostram empresas que davam valor, que tinham e quando o pai, o dono, o idealizador morre também os filhos, ó. Leolar, lá no estado do Pará, na cidade de Marabá, onde nós morávamos, era uma loja igual a Havan, né? Tudo quanto era bairro tinha, e só coisa grande. O idealizador, quem fundou, morreu. O que aconteceu? Menos de 5 anos. Tinha supermercado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se você não consegue passar para os seus filhos a fé verdadeira que vai nortear a sua vida, a sua caminhada, não adianta deixar dinheiro, patrimônio, ele vai dilapidar. Ele vai jogar tudo fora. Lembra do filho pródigo? Exatamente. Vai fazer farra com este e com aquele. Porque, Theo, senta ali, Theo. Senta, Theo. Enquanto que eu bebo uma água. Senta, Theo. Mateus 6, versículos 19 a 21, Jesus nos ensina que os tesouros da terra, eles são passageiros. O que são passageiros? São coisas efêmeras. Dinheiro você tem hoje, amanhã pode não ter. Mas se você se mantiver firme e constante no Senhor, você vai saber que Ele cuida.
É o que o salmista fala. Já fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar por necessidade. Então, nós precisamos o quê? Valorizar aquilo que permanece. Uma família que ora junta, ela é rica. Eu contei aqui um pouco da nossa história, quando estávamos numa situação, que eu acho que com 4 crianças pequenas, com filhos, muitas das vezes, todo ano, virava o tempo, era um doente, e dinheiro para comprar remédio, mas a gente se reunia, a gente orava, a gente cultuava, a gente ia para a escola dominical, a gente ia para ensaios das crianças, ensaio do coral, ensaio, tudo a gente participava. E eu não perdi com isso. Perdeu, pastora? Nós temos os 4 filhos servindo ao Senhor. Isto é patrimônio. Isto é patrimônio. A gente vê os netos com o mesmo propósito. Vocês estão vendo aqui Josué, Caleb, e pôde conhecer também o Mateus. Mas hoje conversava demoradamente com a Radassa. O que está vindo da onde? Estou vindo lá do Templo Central. Nós estamos ensaiando para a EBF. E vai acontecer só? Entende isso? Este é o patrimônio que eu e você precisamos investir. É isto que eu e você precisamos cuidar. Então, uma família que ora junta, ela é rica. Encontre tempo para orar com sua família, irmão. Ei, nós estudamos aqui na sexta-feira. O homem, ele é o sacerdote do lar. Onde você estava que não estava aqui? O que você estava fazendo que não veio aprender sobre a incumbência do sacerdócio no lar? A gente precisa aprender e colocar em prática. Deus está dando ferramentas, Deus está dando, subsídio para ter uma vida melhor e crescer em graça e conhecimento. Mas se eu não fizer isto, bom uso, é como aquela casinha de ferramenta que nós falamos pela manhã. Você compra uma ferramenta nova e joga lá, e não usa. Comprei um serrote novo, um serrote japonês, corta até. Você usa para cortar o quê? Não uso não, está lá, mas tenho. Então nós precisamos encontrar tempo para orar junto. Uma família que perdoa, ela é rica. Às vezes uma coisa que acontece, não perdoa. Quem perdoa é Deus. Conhece pessoas assim? Que guarda rancor, que guarda ódio e que não perdoa. Como é que Deus vai abençoar? Como é que vai perdoar? Como é que Deus vai abençoar, derramar da sua bênção, se não há o perdão? A oração que Jesus nos ensina, ele é bem clara: perdoa porque nós perdoamos. A família que perdoa, isso vai acontecer, conflito entre mulher e homem. Não acontece não? Pergunta a pastora se aconteceu algumas vezes, nós nesses 40 anos de matrimônio. Quantas vezes? Pergunta a ela se não aconteceu hoje. Pergunta. Mas a gente tem que perdoar, olhar para Cristo que nos perdoou. Algo que nós não poderíamos obter, perdão de Deus, porque o pecado afrontou a Ele. Jesus se colocou e se entregou em nosso favor para nos reconciliar com Deus. E às vezes uma picuinhazinha, um tocinho à toa, não perdoa não, e guarda um convívio horrível na família. Teu patrimônio é a sua família. Uma família que serve a Deus é rica. Nós cantamos aqui, as crianças cantaram: minha família é especial. Como é que é? Papai, mamãe e filhos numa vida legal. Quantas vezes às vezes a gente faz corpo mole para vir, é ensaio das crianças: ah, não vou não, hoje você não vai não, papai está cansado, mamãe está cansada, não vamos não, depois você aprende. E a vontade dele de aprender também passa com o tempo. Aí quando estiver grandão assim: meu filho, por que você não está indo para a igreja? Porque na época era para eu ter me incentivado aí, você disse não.
Escola bíblica dominical. Patrimônio você preserva. Você, quando recebe o seu salário, você anda com ele assim, pega o ônibus com o teu pacote assim na mão. O que você faz? Vigia a sua carteira onde tiver aquela merrecazinha, assim ou não? E por que com a família a gente faz de qualquer maneira? É o nosso patrimônio. Tem que preservar, tem que guardar. Então, através da oração, através de perdão, através do serviço ao Senhor. A gente se engana quando achamos que nossas crianças não têm ainda condições de servir ao Senhor. Coisa nenhuma. Leia a tua Bíblia. Samuel começou pequenininho, Theo. Viu? Samuel começou pequenininho, mais novo que você, talvez do tamanho da Mariá. Criado no templo. E diz o texto que o menino servia ao Senhor. A gente aprende e deveria aprender a servir desde cedo, desde logo. Talvez falte luxo na sua casa, mas quando existe amor, respeito, comunhão e presença de Deus, existe patrimônio que o dinheiro não compra. Talvez não dê para comprar. Agora vem a Copa do Mundo aí. Eu queria colocar um telão lá assim, para ver o replay do gol e ver Talvez não dê. Talvez não dê, mas é na presença do Senhor que há fartura de alegria. Nunca saia, ou nunca permita que a presença do Senhor saia do seu lar, porque você vai poder ter móveis novos, televisões maiores, carro zero e por aí afora, mas a presença longe. Tendo tudo, não tem nada, porque perdeu o patrimônio. Você acha que eu estou falando demais? Um dos mais altos índices de suicídio, Japão. Camarada faz investimento, sabe como ninguém investir em bolsa. Sabe investir em bolsa? Aí ele perde lá, tem uma fortuna, ele perde, num dia ele perde lá. Sabe o que aquele cara faz? Por quê? Porque ele estava atrelado aquele dinheiro. Quando perde parte dele, perde a razão. Ele não valoriza a família. O seu filho é só, sei lá. Mas quando há o convívio, a coisa é melhor. O inimigo tenta destruir o patrimônio da família. João 10:10, a gente pode até falar de qual, não podemos falar? Vamos lá? João 10:10. Como é que é? O ladrão não veio senão para. De novo. Você acha que o maligno está querendo brincar com sua família? Brincar de atirei o pau no gato? Brincar de que mais? Sei lá. Já passei da idade, não estou nem lembrando mais das brincadeiras de criança. Não, ele quer destruir, roubar. Ele entra, se permitir, ele entra e rouba a sua alegria, o prazer de estar juntos. Você começa a olhar o cônjuge, o marido e a mulher, começa a olhar os filhos atravessados. Esse menino, essa menina não serve nada, esse não vai dar para nada. Ah, que hora ruim foi quando ele nasceu. Onde eu estava com a cabeça quando encontrei você, mulher? Onde eu estava com a cabeça quando casei com você, homem? E Satanás agindo, tentando e de fato já roubando a paz, o companheirismo, a participação mútua, o prazer de viver em família. Eu conheci algumas pessoas no trabalho. Às vezes a gente saía acampado, em missão e tudo. Quando retornava, meu maior vontade era de ir para casa. Aí, colega, você não vai não? Nada, aí. Vou aproveitar e vou dar uma... Chegar em casa é horrível.
é a pior coisa quando você não tem prazer de retornar para casa. Satanás já roubou a sua alegria de estar em família. A sua propriedade, o seu maior patrimônio, já está sendo dilapidado pelo maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo sabe o valor da família e trabalha para destruí-la através de quê? De que forma ele destrói? Da falta de diálogo. O que é diálogo? Não é quando você somente fala, é quando você fala e ouve. Oi? Comunicação. Deve comunicar. Marido, comunicar com a esposa. Mulher, comunicar com o esposo. Filhos, se comunicar com os seus pais. A comunicação é o elo perfeito para manter a nossa unidade. Tinha um apresentador de programa aos domingos, que a maioria aqui ainda não chegou aos 60, o nome Chacrinha. E ele dizia, ele tinha uma frase que ele sempre repetia: quem não se comunica, se estrumbica. Eu não sei o que é se estrumbicar, mas é se dar mal. Então, quando nós não comunicamos, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, Satanás, ele entra na família, destrói, dilapida o nosso patrimônio através da falta do diálogo, através do orgulho. Ele vacilou comigo. Tem mulher que faz assim? Conhece alguém? Esta semana não tem nem conversa. Se ele quiser, ele vai buscar na rua. Sabe o que está fazendo isso? Sabia que tem mulher na igreja que faz assim? Vai buscar lá fora, que não. Está dando legalidade para Satanás agir de fato. Eu vi um vídeo esses dias, eu acho que eu coloquei no grupo da igreja, de um estudo que foi feito sobre a Rede Globo. Mais de 40 anos, ela orientando como deveria ser nossa família. Pessoas totalmente longe de Deus, Janete Claire e outros que a pastora sabe o nome aí. O marido dela. Hoje nós vemos a família, nossa família, até na igreja. E a gente reclama, poxa, por que o meu filho... Isso foi sendo construído, irmão. Ou melhor, foi sendo destruído e construído algo. Então, quando nós nos reunimos para estudar a palavra, quando nós começamos a fazer culto doméstico, aquele de 5, de 10 minutos, você não sabe, muitas vezes nós não compreendemos o quanto isto é precioso diante de Deus. Aqueles 10 minutinhos que você desliga a televisão, bota o celular de um lado e lê um texto, um salmo, um trecho de um salmo e comenta ele, como é maravilhoso diante de Deus isso. Como isto estrutura a família, como isto faz o patrimônio crescer. Mas o orgulho, a infidelidade, qualidade de ser infiel. E às vezes a infidelidade não se trata, às vezes não, a infidelidade não se trata apenas na área sexual. Eu posso ser infiel nas finanças, quando eu gasto aquilo que vai fazer falta para a família. Troco de bicicleta, quando a família está precisando, sabe, de uma dúzia de zoião. Isso é infidelidade. Então a infidelidade, se eu e você, se os membros da família
forem infiéis uns aos outros, a família não progride, não avança. Tem pais que trabalham lá em casa, chegava e deixava a carteira em cima da mesa. Você faz isso também? A gente estava com dinheiro dentro do bolso, lembra disso, senhor? E colocava lá. Teve uma vez que sumiu algumas moedas. Aí eu reuni a turma, falei: sumiu a moeda? Sumiu como? Aí abre-se sindicância para saber. Vamos apurar os fatos. Porque as coisas já... Nada nasce grande. Criança pega ali algumas moedas, R$1, R$2, os pais vê, não, isso é normal. Este vício vai crescendo. Precisamos cuidar. Chegava em casa com uma borracha diferente. Eu sabia, a gente comprava com o maior sufoco, igual você. Comprava um material escolar. Aí chegava com uma borracha diferente. Que borracha é essa? Foi meu amigo que me deu. Coisa nenhuma. Por quê? Vamos lá ver. Vamos lá na escola saber. Dia seguinte estava lá. Caneta, você comprava, com o maior sufoco, comprava lápis de cor, aquele de madeira, comprava, aí aparecia com um diferente, com marca mais. Isto é você cuidando do seu patrimônio, para que o seu filho não se perca. É só uma borrachinha, é só um lapisinho, não tem problema não. Ele vai crescendo nesse ritmo. Daqui a pouco, algo maior. Palavras agressivas, frieza espiritual. Frieza. É bom que a família esteja junto, servindo ao Senhor, mas se reúne para falar do pastor. Se nós soubéssemos, se você soubesse o quanto isso prejudica a sua família, seu filho, você nunca trataria disso na frente dele, a não ser para orar: Senhor, meu pastor, Senhor. Aí você está cuidando do seu patrimônio. Porque quando a gente se reúne para tratar no almoço, tem gente que almoça e janta com membros da igreja. Fulana, Beltrana, Ciclana. Aí os filhos estão ouvindo aquilo ali: rapaz, acho que esse negócio de igreja é furado, ó. Não vou entrar nisso não. Fica grandezinho. Ué, tu não quer ir não? Não. Poxa, eu orei tanto por você. Orou, mas não vigiou no seu falar, no seu proceder. Muitos protegem seus bens com muros. Esses dias como é que é o seu nome, o grandalhão? Esqueci o nome dele. Joacene estava erguendo o muro lá. Por que você estava erguendo o muro lá na tua casa, Joacene? Estava sobrando dinheiro? Você estava com tempo à toa? Aí você ergueu o muro. Qual a finalidade de você ergue muro? Se não for para proteção. Não é? Aí você acha que acabou depois que você coloca o muro? Portão. Coloquei portão, agora estou tranquilo. Vou colocar caco de vidro em cima do muro. Não, agora estou tranquilo, agora não coloco mais nada. Aí compro, como é que é o nome daquele cachorro lá, Edson? Spike. Coloca um pitbull. Qual a finalidade disto? Impedir que malfeitores entrem no seu patrimônio, na sua casa. Mas às vezes nós escancaramos através da televisão. Hoje a televisão está ultrapassada, né? Celular. Cada filho tem um. Está todo mundo em casa, teus filhos estão em casa, você está falando: minha família está aqui, pastor, graças a Deus está uma bênção, minha família, todo mundo em casa, um na sala, o outro na cozinha, o outro no quintal, cada um com um.
cada um acessando uma coisa diferente. Os pais não sabem o que estão sendo acessados, dando legalidade ao maligno para destruir patrimônio. Antigamente, a preocupação dos meus pais, a minha preocupação também. Meus filhos estavam na rua. Entra para dentro. Chega de jogar bola, já arrebentou a cabeça do dedo. Quem já arrebentou a cabeça do dedo jogando bola aqui? Jailson? Não tem cara disso não, tua avó não deixava. Mas brincava na rua até tarde. E a mãe, quando botava para dentro, era ou então um chinelo voador. Aí quando entrava, meus filhos estão guardados, porque a preocupação era lá fora. Hoje não. Meu filho, tu não vai brincar na rua? Você não tem amigos? Não, tô tranquilo, tô legal. Tá lá o Francisco, o Chiquinho, tá ali te chamando. Não. Por quê? Por quê? Por conta da tela. Às vezes, o pai dorme, outros não dormem. Às vezes o marido vai dormir, a esposa não dorme. Às vezes a esposa, os filhos dormem e o marido está acordado. Abrindo as portas. Colocou vidro, colocou cerca elétrica, colocou pitbull, câmeras, mas dá legalidade ao maligno para entrar e destruir. Precisamos levantar um muro de oração dentro de casa. Aquela oração de 10 minutos, irmãos. Não é aquela oração de eu quero de joelho. Não precisa e nem faça isso, por favor. Tem pessoas que arrancavam, eu sei de história, de arrancava aqui uma página da Bíblia, enfiava na boca do filho. Vamos aqui, para você melhorar, que você está falando coisas que não devia. Não funciona. Não é isso? Oi? Copiar o Salmo 119 vale a pena, é bom. Você já fez, Josué? Será que teu pai fez isso também? Então, vigiar é o seu patrimônio, irmão. Você sabia que você não vai levar carro nenhum? Se você for para o céu, quantos querem ir para o céu? Eu quero ir. No céu você só vai poder levar a sua família. Sabia, Joadeline? Você tem bicicleta? Tem? Tem não? Mas vai ter. Brevemente você vai ter uma bicicleta. Olha teu pai metendo a mão no bolso ali, ó. Mas você vai poder levar a sua família. Papai, mamãe. Então tem que orar por eles. Uma família edificada em Deus permanece sempre firme. Jesus trata de tolo e de sábio. Dois construtores. Tolo é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E sábio é aquele que constrói a casa, mesmo porte, sobre a rocha. E essa rocha significa, essa estrutura sólida, significa a nossa fé em Deus, em Cristo, que é a rocha inabalável. Então, a família edificada sobre a rocha, ou em Deus, ela permanece firme. Quando a gente lê Josué 24:15, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Este deve ser o propósito teu, irmão. É ruim, deve ser péssimo, deve ser algo que eu não desejo para ninguém. De você estar indo, você está indo para onde? Eu estou indo para a igreja, eu quero louvar ao Senhor, mas não estou completo. Minha filha, meu filho, minha esposa, meu esposo. Deve ser horrível você ir para a igreja às vezes só,
por uma falha de um momento que você simplesmente não vigiou. Então, quando eu cuido e cuidar em relação aos nossos filhos, é desde pequeno, apresentando ele ao Senhor, orando por ele, levantando às vezes de madrugada para orar pelos filhos. Colocar a mão assim. Lá em casa tinha, você não lembra que já está bem velhinho, né? 40 anos. Mas eram duas beliches, uma em cima e outra embaixo. As meninas dormiam numa. Aí, para facilitar, a gente fazia isso. Podei dormir logo. Mas faça. Converse, dialogue, interpele, pergunte. Como foi seu dia? Qual a novidade? Até hoje eu faço isso com eles. Qual a novidade? Eu vou buscar os meninos. Qual a novidade? O que você fez? O que fizeram? E a gente vem conversando pelo caminho. A Bíblia ensina isto. Deitando, levantando, caminhando. Encontre tempo para conversar, para bater papo, para brincar com seus filhos, jogar futebol, brincar de bola de gude, encontrar um lugar legal para soltar pipa com eles. Mas não esqueça da parte principal: inculcar neles a fé em Cristo Jesus. Porque a idade passa muito rápido. E depois que passa cada fase, eu falava para um casal esses dias, tem os filho do tamanho daqui das nossas crianças, falei, teus filhos estão na fase de construção. Você deveria estar construindo algo bom. Porque se você não constrói algo bom no seu filho, irmão, guarda isso. O maligno vai construir algo ruim que ele não vai gostar e que você muito menos. Um fato que ocorreu nos Estados Unidos: um jovem negro foi preso porque ter matado um policial, e ele lá tem pena de morte. Entrou no corredor da morte, e quando chegou então a data, o próximo a isto, ele tem direito a comida, a roupa e a falar com alguém. Aí ele falou, eu quero conversar. Com quem que você quer falar? Quero falar com minha mãe. Aí a mãe foi lá. Chegou lá, posso abraçar ela? Pode. Você vai morrer mesmo. Abrace ela. Aí abraçou ela. Quando abraçou, ele virou assim, ó. Arrancou a orelha da mãe fora. Cuspiu. Isso é para você nunca esquecer de mim. Eu vou morrer agora, porque você não cuidou de mim quando devia. Você não me corrigiu quando era necessário. Você sabia dos meus erros e você agiu levianamente. Isso é caso verídico. Quantos filhos estão hoje no crime por conta disto? Por falta de atenção, por falta de um diálogo, de um companheirismo, de uma correção, de uma disciplina no tempo próprio. Instrui a criança. Josué entendeu que o seu maior patrimônio, o patrimônio de sua vida, não eram conquistas militares, mas sua casa servindo a Deus. Josué era guerreiro, viu, Josué? Não é o teu caso, ainda não. Josué era um camarada, um general de guerra, estrategista. Nas escolas militares estuda sobre a vida de Josué. Você vê a importância dele, a estratégia que ele criava, é claro, com orientação de Deus, mas nada disso enchia
o seu coração. Ele queria que sua família, dado o momento quando ele chega já no final de vida, já cansado, idade avançada, ele reúne o povo e diz: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, se vão servir aos deuses dos amorreus, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É escolha, servir ao Senhor é escolha. Então, famílias firmadas no Senhor enfrentam lutas, vão enfrentar lutas, no mundo tereis aflições, mas não serão destruídas. A esposa pode orar pelo marido, às vezes perde o trabalho, às vezes está sendo perseguido no trabalho. A mulher, como diz Provérbios 14:1, a sábia edifica o seu lar, a louca destrói com as próprias mãos. Passam pelo vale, mas permanece unida. Passa pela prova junto. Hoje não dá, eu queria tanto, meu filho, eu queria tanto comprar o que você pediu, mas hoje não dá. Sim, papai, eu compreendo. Nós vamos conseguir isto. O Senhor vai dar condições de a gente ter isto ou aquilo. A família que ora junto. Enfrentam tempestades, mas continuam de pé, porque sabe em quem tem crido. É ruim quando a gente vê, às vezes a esposa fica doente. Eu conheço alguns casos que eu poderia contar aqui. A mulher ficou doente, o marido aproveitou, partiu para o abraço de outra. Mas isso acontece também. O marido fica doente e a mulher parte para o abraço de outro. Enquanto que o propósito de Deus é que haja o cuidado mútuo. No casamento, aqueles que casaram no Senhor disseram: na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na doença, não foi assim? E às vezes abrem mão disto. O maior investimento que eu e você podemos fazer é cuidar da nossa família. Cuidar em mínimos detalhes. Uma vez eu vi esqueci o nome dele agora. É um filósofo aí. Mário Cortella, né? Ele falando sobre capricho. Então ele, professor de universidade, aí ficava muito tempo sem ir à casa da mãe, e às vezes correndo passava na casa da mãe, a mãe: meu filho, você até agora você não almoçou? Não sei ainda não, mãe. Mamãe vai fazer uma comidinha para você. Aí pegava o macarrão, jogava na água um pouquinho de óleo e fazia aquilo ali, pegava um tomatezinho, aí pegava uma folhinhazinha de manjericão e colocava no prato. O macarrão dela era igual a qualquer um, mas aquela folhinha de manjericão que ela colocava ali enfeitando o prato, é o capricho. Às vezes nós não temos tudo, mas podemos ser caprichosos naquilo que fazemos. Ele guarda isto, ele fala isto. Às vezes nós temos algo mais, poderíamos fazer melhor, mas fazemos com má vontade, não temos capricho. E a família, ela vai definhando, vai perdendo. Olha como esses dias nós almoçamos fora nesses dias, aí eu comi angu frito. Quem já comeu angu frito? Sabe o que é angu? Polenta. Minha mãe fazia uma polenta frita como ninguém. Que saudade. Aí nós fomos almoçar no restaurante e vi polenta frita. Tinha outras coisas para comer, carne, mas aquela polenta ali. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Aquelas coisas simples de família. Valorizar o que tem. Quero que valorize o que você tem. Tem pessoas que ficam olhando aquilo que não tem, almeja o que não tem, fica doente pelo que não tem e não valoriza o que tem.
O tempo passa e não valoriza as coisas pequenas, as coisas boas da família, de sorrir juntos, de glorificar junto, de parcelar ou de compartilhar um pedaço de pão, um sorvete, um picolé, alguma coisa assim. É isso que teus filhos vão levar para o resto da vida. É isso que teus filhos levarão na sua memória. Aquilo que eu guardo na minha memória do que a Margaridinha fazia. Valorizar a família é valorizar as coisas do que tem. Não é comprar. Hoje vivemos numa... Eu dou ao meu filho aquilo que eu nunca tive. E às vezes não dá a educação que devia, não dá os valores que devia. Dá materiais, bens materiais danificam, são roubados, são tirados. Mas aquilo que você implanta no coração, na mente do teu filho, ninguém tira. Ele vai levar para o resto da sua vida. Investimos tempo em tantas coisas, mas Deus nos chama a investir no nosso casamento. A gente completou agora 40 anos, vocês sabem. Sempre que dá, eu saio para algum lugar. Nós ficamos 5 anos sem sair, mas ia daqui para ali, qualquer lugar. Invista no seu casamento. Pastor, não dá para viajar. Tem uma pizzaria ali, vai lá, tira foto. Passa no jardim do vizinho ali. Estou incentivando furtar nada de ninguém não, tá? Mas pega uma flor, peça lá, bate palma e me arruma essa flor aí, porque eu estou querendo fazer uma média com a esposa. Valorize. Isso é investimento na família. Coisa simples. Eu nunca tinha comprado uma joia para minha mulher. Aí andando lá por Florianópolis, ela... Ah, que coisa! É. Lindo, é. Aí eu... Tomara que não veja de novo. No dia seguinte ela estava dodói, porque a primeira coisa que ela foi visitar lá, que nós fomos visitar, foi o hospital. Passou 3 dias acamada. E nesse período, nesse ínterim, eu fui lá naquela loja, aí fui lá ver, vou tomar coragem, Senhor, converta o meu coração. Quanto que é isso aqui? Ela entra, uma loja só tinha mulher granfina lá, falei, tá. Não, eu queria só saber, se aproveita e leva isso aqui também, vai ficar tão bonito. Não, deixa, isso aí não, só isso aqui, eu quero saber disso aqui só. Mas dá para fazer, quantas vezes você parcela no cartão? Parcela tranquilo, falei, então vou levar. Isso é investimento. Sabe? E eu queria entregar lá no domingo, eu falei, não adianta que eu não vou conseguir guardar isso aqui, isso era na sexta. Falei, ela vai perceber. Falei, toma aqui, é teu. Carinhoso esse camarada, é um Shrek da vida. Shrek, né? Como é que é? Shrek. Está vendo muitos desenhos, né? Mas faça. Dê alguma coisa. Mulher também. Faz alguma coisa. Vê ali, só sabe lembrar que o marido usa cueca e meia. Cuscuz. Então, a gente precisa investir no nosso casamento, nossos filhos. O filho não precisa, irmão, de presente. Não gostaram do que eu disse. Os filhos querem a sua presença. A sua presença a sua ausência não é comprada com presente. Sua presença. Converse, mas cresceu, pastor. Não quer? Puxa assunto. Se interage. Estude sobre a faixa etária deles para conhecer as gírias. Como é que é as gírias que está vendo agora?
farmar, não sei o que lá. Se vira, meu irmão. Mas você precisa conversar com ela. O cara envelhece, não quer conversar, não bate papo. Tem que interagir, para que você mantenha sempre a porta aberta, para poder instruir. Devemos investir na comunhão entre marido e mulher, entre filhos e pais. Tem filhos que, quando o pai chega, ele sai. Você deve conhecer pessoas assim. Ih, está chegando agora. Ih, estou indo. Tem mulher que sai quando o marido chega. Vive apenas de aparência, nada mais. Isso é ruim. Não é o propósito de Deus para a tua vida. Onde há comunhão, Deus está. Salmo 133. O que diz lá? Ó quão bom, quão suave é, que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Senhor, manda a bênção na minha casa, manda, mas já há confusão o tempo todo. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. Sabe o que é ordenar? Bênção. É uma ordem, vai lá. É por aí. Nenhum sucesso ministerial, guarda isso, nenhum sucesso ministerial, profissional ou financeiro compensa o fracasso dentro do lar. Nenhum sucesso ministerial. Talvez eu não tenha falado isso aqui. Antes de presidir aqui, nós presidimos, com 30 anos, eu presidi um outro campo, lá no Rio de Janeiro. Trabalhava e pastoreava. Teve um momento que não deu. Eu ia perder minha família. Quem que eu escolhi? Quem que eu escolhi? Abri mão da igreja, passei para outro. Você precisa escolher. Qual é o teu patrimônio? Você acha que eu fiz errado? Continuei pastoreando, pastor auxiliar, por onde passei. E hoje o Senhor nos manda para cá nesse desafio, tendo a família integralmente servindo ao Senhor. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta? O que adianta ser um obreiro conhecido, pregador, daqui para lá, de lá para cá, pregando nos Gideões, e ter a família desestruturada? Filhos que não o reconhecem, filhos que nenhum sucesso ministerial ou profissional, ou ainda financeiro, compensa o fracasso no lar. Ganha muito dinheiro, mas e aí? Onde está a família? Vamos concluir. O Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós lemos no início aqui. O maior patrimônio não está na garagem, ou no banco, ou nos documentos que você possui, títulos bancários. O maior patrimônio está sentado à mesa de sua casa, ao seu lado, comendo muitas das vezes feijão, um arroz, um angu frito, uma cebolinha picada, um ovo cozido ou frito, mas ali com singeleza de coração, dando graças a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido pastor de nossa família. O Senhor tem nos guiado e protegido. O Senhor tem sustentado a nossa casa. O maior patrimônio está sentado ao nosso redor, caminhando junto conosco, chorando quando a gente chora, se alegrando quando nas coisas simples que acontecem. Então,
ore por ela. Homens que aqui estão, ore por sua família, ore por sua esposa, ore pelos seus filhos. Ore e olhe nos olhos. Tente compreender o estado emocional dos membros de sua família. Ore por ela. Proteja-a. Não adianta colocar um spike somente, viu? Não adianta colocar apenas cerca elétrica. Satanás utiliza meios finos, brechas pequenas para entrar. Proteja-a. Invista nela. Invista. E esse investir, irmão, é claro, se você puder colocar o Breno para fazer inglês, futebol de salão, judô, sei lá, coloca. Mas esse investir é na qualidade de tempo presente. Invista, converse, abrace, ore junto, ensine junto, leia junto, louve junto, glorifique junto. Porque depois de Deus, a família é o bem precioso que alguém pode possuir. Pergunte para aqueles que são, por algum motivo, estão longe, estão em outra pátria, longe da família. Pergunte. Pergunte. Como é ruim estar longe. Otávio, está ouvindo? Nós viemos para cá, família toda no Rio, antes do celular, antes das videochamadas. Eu ligava para minha mãe todo dia. Ei, mãe, só já tomou café? Sabe como ela gostava? Fubá torrado, coisa simples. Ela torrava o fubá, isso é coisa de maranhense, mas ela não é maranhense não. Botava no café preto. Esse já comeu. Só conversa fiada. Gastava uma nota de interurbano só para ouvir a voz da Margarida. Sabe quanto eu daria para poder ouvir a voz dela hoje? Às vezes você está em casa, você mora no mesmo bairro. Tinha irmãos que daqui eu chamava a atenção deles lá. Rapaz, você mora aí perto, no bairro vizinho, por que você não vai lá tomar um café? Eu estou muito ocupado. Se você não fizer em vida, acabou. É o teu patrimônio. É o teu patrimônio. Depois de Deus, a família é o bem mais precioso que alguém possa possuir. Nada contra bens materiais. Que Deus te der, meu irmão, receba carro, casa. Estivemos na casa de um amigo que a gente conheceu e há mais de 20 anos que a gente não se via, e nos encontramos lá no Gideão. Eu fui para tomar café, quando eu fui entrar no primeiro dia para tomar café, dei de cara com ele, ele estava saindo já tinha comido. Aí fomos para a casa dele, está morando lá. Que casa bonita, que casa bem arrumada. Mas ele e a esposa, filhos, servindo ao Senhor. Sabe qual é o patrimônio? Não é aquela casa. Talvez você não tenha uma casa como ele. Eu não tenho uma casa que ele tem. Mas tenho minha família, que eu posso cuidar, gerir, ajudar a seguir caminhando com Cristo. Hoje é dia de consagrar novamente nossa família ao Senhor. Nós já oramos, nós vamos orar novamente. Pastor, é tão chato ficar orando abraçado. Então você não abraça. Parece porco espinho. Tem gente que não abraça, né?
Já viu porco-espinho se abraçando? Você conhece o porco-espinho? Já ouviu falar, pelo menos? Então, hoje é dia de consagrar novamente nossa casa ao Senhor. Talvez existam feridas no plural, que as coisas vão se acumulando, sabe? Já viu aterro sanitário? Todo dia o caminhão de lixo vai lá e... Aí no dia seguinte, outros. Montanha de lixo acumulada. E o chorume, aquilo ali, tem famílias que só o chorume escorre. Lixo, rancores, mágoas, raiz de amargura que impede a graça de Deus agir. Muitas famílias, Deus fica assim olhando, mas como que eu queria agir na vida deles, mas não deixam, não permitem. É na unidade que Deus ordena a bênção. Entregue hoje, nós vamos orar. Entregue hoje sua casa, sua família, e declare pela fé: minha família pertence a Deus, ela é meu maior patrimônio. Vamos ficar em pé para a gente orar? E você vai declarar isso: minha família pertence a Deus, ela é o meu maior patrimônio. Vamos dizer juntos? De novo: minha família pertence a Deus, ela é o meu maior patrimônio. Agora bem forte. Então dá para sair melhor. Theo, quero ouvir você, vai lá. Vai, Otávio, você. Vai, Pedro, agora. Minha família pertence a Deus, ela é meu maior patrimônio. Amém? Vamos juntos agora? Amém? Deus bendito, te louvamos por tudo quanto tu tens feito em nosso meio. A ti te adoramos pelo que és e faz. Aqui estão, Senhor, estas famílias que aqui congregam. Outras, Senhor, estão à distância acompanhando o culto desta noite. Talvez estejam também abraçados uns com os outros membros, Pai, mas talvez estejam distantes, mas que este sentimento possa pairar em nossa mente, de que o Senhor tem entregue a nós uma família, um presente divino, é o nosso maior patrimônio e ela pertence a Ti. Que cada papai, cada mamãe, cada filho possa, Senhor, possa de fato valorizar isto e possa construir um lar, restaurar um lar para que todos aqueles que lá habitam possam viver em harmonia. No nome de Jesus, Senhor, trabalha no seio da família, construa algo bom e melhor, derrame da sua bênção, Senhor, nessas famílias que aqui se encontram e essas que estão à distância. No nome de Jesus, é assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.